Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde também quem está assistindo a gente, acompanhando pela internet. Hoje nós estamos dentro do Diálogos da Governança Energética, tratando de um assunto voltado ao Nordeste. Então, verificando todo esse potencial energético do Nordeste, um assunto de extrema relevância, uma vez que nos últimos anos nós começamos a perceber alguns picos de superávit de produção, mas com dificuldade de transmissão desse excedente para os polos que são que mais demandam energia, como aqui no Sudeste. Então, esse é um dos gargalos que nós temos na transição e uma característica da transição mesmo. Transição energética é assim, em alguns momentos você vai ter gargalos, às vezes até de migração de uma mão de obra, né? Vai ficar ali obsoleta em algum polo e precisa ser qualificada para poder migrar para uma outra fonte energética. Fontes energéticas que às vezes são desenvolvidas e existe um trancamento tecnológico, que é uma outra tecnologia desenvolvida, e você então começa a investir em uma que passa rapidamente a se tornar obsoleta. Então, isso tudo é característica de uma transição energética. E nós convidamos aqui o professor Harrison, porque eu já tive algumas experiências profissionais com ele. É uma pessoa extremamente engajada, competente, comprometida, uma pessoa que nós podemos confiar no trabalho, né? Muita independência na sua escrita e compromisso mesmo com a academia. E ele já vem escrevendo, nós chegamos a publicar no Valor, foi um valor econômico, tivemos também outros momentos, também outros trabalhos que nós fizemos juntos, e foram todos muito bem sucedidos e uma experiência fantástica. Se era para falar do Nordeste, eu falei assim, nós temos um nome, é o professor Harrison, sem dúvida. E ele chega também num momento muito interessante, porque ontem o governo oficialmente relançou o programa Combustível do Futuro. Por que combustível? Vamos lembrar que em 2021, rapidamente vou contar aqui essa história, né? Em 2021 começou um grande burburinho no governo, porque se sabia que precisava haver, dentro do governo federal, do governo central, uma centralização e um apoio a essas novas renováveis. Mas acontece que havia um grande lobby e necessidade mesmo do governo e do país, né, como Estado, de investimento em políticas para o gás natural. E o gás natural, nós sabemos, não é renovável, então não podia ser chamado ali, mesmo que ele possa ser transformado em eletricidade, em combustível, você não tinha ali como fazer esse nome, né? Programa de biocombustíveis do futuro. Eles tiraram bio, colocaram como combustível e virou combustível do futuro. Bom, isso em 2021. Agora a gente tem, isso foi feito também, gente, é bom que se saiba, como base numa resolução. A resolução é um instrumento normativo infralegal. Então, você tem muito mais fragilidade, porque ele nasce e o exercício, né, dele ocorre dentro do Poder Executivo. Não passa pelo trâmite do Poder Legislativo. Então, a forma dele entrar é tão fácil como a forma dele sair também. Então, muda o governo, pode sair e acabar uma resolução. Ontem nós tivemos um relançamento desse programa com o mesmo nome e um projeto de lei que já vinha sendo costurado, já estava sendo discutido em vários ministérios, e esse projeto de lei, então, já foi ontem apresentado ao Congresso, essa semana, e também a divulgação, né, desse novo programa. E ali você tem não só os biocombustíveis, mas outras políticas energéticas, também tecnologias energéticas, como a gente vem conversando do CCS, CCOS, a professora Isabela vai estar falando na segunda-feira sobre isso. Então, assim, é interessante porque é um momento em que nós temos aí uma oportunidade para o Nordeste, nessa produção energética, ter os seus ganhos econômicos. E a gente pode depois pensar nessa justiça energética como também uma redistribuição dos valores econômicos que nós vamos estar ganhando. Eu estou muito curiosa para ouvir também a questão da eólica, né, da eólica offshore, também existe um projeto de lei que está sendo discutido. Então, diante disso tudo, eu queria, primeiramente, em nome de todo o nosso grupo aqui, que vem estudando as políticas energéticas, dar as boas-vindas ao professor Harrison e
desejar aí, né, um grande sucesso para a sua vida acadêmica e profissional. Muitos trabalhos aqui conosco também, né, esse é o nosso desejo. E dizer para você que o chão aqui, né, o palco agora é seu, tá bom? Então, the floor is yours. Fica à vontade. Obrigada, professor. Pois bem, pessoal, boa tarde a todos. Eu fiquei muito feliz com o convite de Cássia. A gente teve uma contribuição não igual, tratando de transição energética no sentido mais amplo, mas a gente conseguiu desenvolver outras temáticas e aprofundar um pouco mais esses gargalos e desafios políticos, né, que a gente tem para promover essa transição. E fiquei feliz ainda de poder representar o Nordeste como uma região que tem sido protagonista. Isso tem um sentido que vai além da transição energética em si, porque pensar energia e pensar em Nordeste é justamente você dar uma ressignificação para uma região que historicamente padece de uma série de desafios e dilemas de adaptação e também de mitigação quando a gente fala de mudança climática. Então, fico muito feliz de estar aqui, colocar à disposição sempre, não somente da Mackenzie, do Método Integridade, mas também pessoalmente nos nossos trabalhos, Cássia. E é um prazer conhecer os atores universitários e o pessoal também que nos acompanha aqui virtualmente, tá? Fico muito feliz. Vou compartilhar com vocês uma apresentação, só para nortear a nossa fala um pouquinho. Isso. Show. O que você está mexendo, gente? Desculpa. Desabilita aqui? Não, só para apresentar. Ali embaixo. Pois bem, então, estou desenvolvendo as minhas atividades de pesquisa junto à Universidade Federal do Paraíba, estou lecionando na Universidade Regional do Cariri, e hoje também represento aqui de forma ad hoc, um pouco da Lacrima, temos muitos colegas que estão nos acompanhando, a Cássia também, a gente compartilha lá o espaço do GT, que é de energias renováveis, agora transição energética, sentido amplo. Mas bem, gente, para pontuar um pouco a nossa fala, o foco é a energia eólica. Mas para a gente pensar na energia eólica no Nordeste, não tem como escapar a gente falar de energia renovável, porque esse é o grande mote da política energética e econômica do Nordeste. Porque uma particularidade que a gente vai observar quando fala de transição energética e a região Nordeste é porque há um vínculo. Não é simplesmente o puro desenvolvimento energético, a transição energética, como nós pontuamos, mas há uma intersecção muito forte com a política econômica. Vou dar um exemplo. Eu venho do estado do Ceará, sou cearense, e lá nós temos um histórico de desenvolvimento energético do estado assentado numa política econômica. Isso era feito de uma forma tanto relacionada. Só que hoje esse programa já foi integrado dentro da política econômica do estado. Então hoje, quando você pergunta qual é a política econômica do estado do Ceará, a gente vai ter um amparo muito forte no desenvolvimento energético. E aí a gente fala de energias renováveis e fala também, pegando um pouquinho desses combustíveis do futuro, de hidrogênio verde. Então, tem sido o grande norte do desenvolvimento econômico, não somente do Ceará, mas do Nordeste como um todo. E aí a energia eólica ela vai se situar dentro desse contexto pelo tempo. Dos combustíveis, ou das fontes, melhor dizendo, de energias renováveis que nós temos hoje, as fontes mais presentes, que até então eram alternativas, hoje já não se usa mais esse termo. São fontes que estão ali altamente competitivas. E a energia eólica teve um desenvolvimento um pouco anterior para a energia solar, por exemplo. A gente vai ver um gráficozinho mais à frente que demonstra uma curva de crescimento entre a energia eólica e solar. A solar ela acabou ultrapassando um pouquinho a eólica quando você junta ali as duas modalidades de geração, quando eu penso em geração centralizada e descentralizada. Mas, olhando simplesmente para a geração centralizada, o grande foco está sendo a energia eólica. Por uma série de razões. A gente tem vários fatores que vão explicar esse crescimento. Desde um avanço tecnológico, então a gente consegue produzir equipamentos que são mais eficientes em geração e também, logicamente, por uma redução de custo. Então, a tecnologia que antes era cara e não era tão eficiente, hoje ela se inverte, se torna-se um pouco mais barata e a tendência é que se barateie cada vez mais e com mais eficiência.
E isso vai dando um ganho também de competitividade. E quando a gente olha para essa fatia, não é fatia de mercado mesmo, não é simplesmente olhando para a questão energética, de abastecimento. Porque, recentemente, a cada ano, nós vemos o quê? Recordes sucessivos de geração de energia eólica no Nordeste, capazes de abastecer toda a região o dia inteiro. A gente sabe que essa é uma fonte de energia intermitente. Então, não tem como garantir que ela vai produzir energia a todo e qualquer momento. Tem períodos do dia, tem períodos do ano. Por exemplo, esses meses de julho é o que chamam de a safra dos ventos, porque são meses que nós temos uma corrente de vento muito forte. Então, quem é da região, quem frequenta a região, conhece bem, notório, em qualquer lugar é uma região que tem muito vento. E isso gera um excedente de energia que é capaz de abastecer toda a região em um determinado período. E também, dentro do sistema que nós temos hoje, que é interligado, direcionar essa produção para outros centros de demanda, que aí aqui a gente vai pensar nos grandes centros industriais do Brasil. Pois bem, então, eu coloquei um primeiro ponto como energia eólica e transição energética, mas o foco desse ponto seria tratar justamente como nós inserimos a energia renovável dentro desse contexto de produção, da transição energética e como a energia eólica assume esse destaque e esse ponto à frente. Um outro ponto que vale a pena nós levantarmos seria analisar, de forma mais ativa, quais são as potencialidades do Nordeste. E aqui seria uma questão um tanto numérica mesmo. E, a partir disso, pensar um pouquinho quais seriam os aspectos regulatórios que nós temos e quais os entraves que surgem. Então, hoje, quando a gente pensa em energia eólica, o grande entrave já não é mais tanto a energia onshore, daquela energia que é produzida em terra firme, dentro do continente, mas a energia offshore. E aí você tem um potencial que é imenso. Para fins comparativos, nós temos hoje no IBAMA, aguardando o processo de licenciamento, uma capacidade de produção de cerca de 180 gigawatts. Hoje, a capacidade total de geração elétrica do Brasil está em torno de 150 gigawatts. Então, você vê que a gente tem quase o mesmo montante a ser produzido dentro de um potencial que ainda está pouco explorado, porque não iniciou de fato. Quando você vai para a avaliação técnica do quanto que se pode produzir de energia offshore, você chega a um patamar de 700 gigawatts. Acho que a gente vai ver um pouquinho mais à frente no gráfico. Hoje nós temos mundialmente, talvez, uns 900 gigawatts instalados. Então, um potencial muito grande só no Brasil. Só que é um trato regulatório que tem ainda algumas lacunas, principalmente quando você olha para lacunas do licenciamento. É um processo que a gente ainda não tem bem definido, está em discussão no Congresso. A gente tem um decreto que tenta dar esse segmento, mas recai o problema da segurança jurídica. Então, o setor energético ele é muito demandado nesse sentido. No finalzinho de 2022, a gente teve a aprovação de um marco legal para um outro tipo de fonte, que foi da fonte solar, no sentido de distribuir. E já haviam várias regulamentações nesse sentido, mas não tinha o impulsionamento necessário, porque ainda não tinha a segurança jurídica quando a gente pensa do ponto de vista de investimentos. Então, você ter uma lei, ter um marco legal, acaba sendo bem mais eficiente do que esses atos infralegais. Pois bem, e o último ponto para a gente fechar aqui a disposição, e deixar aberto a nossa discussão, seria analisar as transições justas, como a gente pensa em energia eólica e transições justas. Eu coloco esse termo de propósito, porque quando nós vamos para um olhar mais técnico, o que é transição justa? A gente recai em um conceito que vai tratar do mercado de trabalho, capacitação, atualização, não deixar ninguém para trás dentro daquele sentido de você está diminuindo o mercado de trabalho, emergindo outro, e aí eu preciso fazer esse transicionamento também. Porém, a gente não vai se reduzir nesse conceito, porque dentro de transições justas, entendo eu, dentro do que eu pesquiso, que é justamente pensar qual é, de fato, a necessidade, voltar mesmo para um sentido de justiça, que vai envolver, sim, essa transição de mão de obra, de capacitação, de requalificação, mas entender justiça no sentido de como eu produzo energia e como eu distribuo os seus ganhos. Principalmente quando nós olhamos para o Nordeste. Porque, como eu disse, nós estamos por um sentido de ressignificar uma região, seus desafios e todo o seu histórico. E nós estamos diante de uma oportunidade que pode trazer ganhos, mas que nós não podemos recair no erro de replicar as
as mesmas práticas. E aí é onde entra o ponto de virada, onde nós podemos aproveitar o potencial, mas sem, de fato, deixar ninguém. Mas a gente vai chegar um pouquinho nesse ponto. Deixa eu procurar esse mouse. Aqui. Bom, então, só para situar a discussão, acho que já vai estar bem situado dentro do que foi discutido ao longo de vários encontros que nós tivemos aqui. Pude participar de alguns ainda remotamente, a partir da professora Mirinha, da Cássia, também quando tratamos do agro, foi bem interessante. Então, a gente já sabe que esse contexto de transição energética está situado aonde? Como algo que eu coloco mais à frente, não um imperativo, nós teríamos hoje, imperativo face de mudanças climáticas. Isso vai se relacionar de forma bem íntima e bem próxima com esse processo de descarbonização do setor elétrico, quando nós pensamos o seguinte: mundialmente, o setor que mais vai emitir gases de efeito estufa e gás carbônico, precisamente, é o setor de energia. Só que aí a gente tem um diferencial, porque nós estudamos o contexto global, que é bem específico, mas quando olhamos para o Brasil, tem toda uma inversão e um contexto que é positivo e se reveste de oportunidades. Pois bem, aqui esse gráfico acho que todo mundo já conhece, né? Todo mundo aqui, alguém não tem essa proximidade ainda com o tema de mudança climática? Então, estamos todos iniciados. Não, acho que era bom você dar Pois bem. pincelada. Mas esse gráficozinho, pessoal, é um gráfico que demonstra a média de aquecimento da temperatura do planeta ao longo do tempo, ou pelo menos dos últimos milênios, se colocar assim. E nós temos aí uma ponta que tem uma gradação mais vermelha e outra que tem uma gradação aqui mais azul, mais quente e um pouco mais frio. Nós estamos justamente no extremo, está mais quente, e esse ano, particularmente, 2023, acaba tendo recorde atrás de recorde. Eu gosto de seguir alguns físicos na internet, né, pesquisadores, no Twitter, e é triste ver a reação deles, mas curioso, como a cada dia eles dizem: uau, quebrou um recorde. Uau, quebrou outro recorde. Passam 10 dias, foram 10 recordes, e eles dizem: olha, já não... qual é a expectativa, o parâmetro que nós temos? Então, com o ritmo de emissões que nós estamos, atualmente, os compromissos que nós temos atualmente ainda são insuficientes. Precisamos percorrer um caminho a mais. E grande parte desse caminho, e aí onde eu quero chegar, está concentrado na energia. Essa transição que a gente precisa fazer, essa migração para você reduzir o uso de combustíveis fósseis e, ao ampliar o uso de fontes que são de baixa emissão ou limpas, colocar num termo mais genérico, que a gente vai encontrar algumas resistências para o uso desse termo limpo, porque nada vai ser isento de impactos. Mas se a gente reduz a análise para emissões de carbono, a gente consegue pontuar dessa forma. Então, justamente, quando eu pego essa transição focada no setor energético e faço um outro processo, que aí é o que a gente tem que lembrar, não colocar em posição. Quando eu falo de descarbonização, eu vou ter vários e vários caminhos. Não é simplesmente investir eólica, solar, pronto, descarbonizei. Eu diria o seguinte: boa parte da análise que a gente faz dentro de energias renováveis, e principalmente dessas fontes elétricas, elas estão dentro de um processo de eletrificação, que vai auxiliar na descarbonização. Eletrificação que eu posso pensar desde a redução direta, então, por exemplo, carros elétricos. Você reduz o uso de um combustível, que não é propriamente elétrico, e coloca ali uma outra fonte de geração. Então, eu tenho uma substituição mais direta. Em outro sentido, eu tenho um mercado e uma economia que, a cada dia mais, aumenta a sua demanda. E com o aumento da demanda, e aí a intenção de ampliar também a geração, é que você consiga fornecer o abastecimento necessário de forma elétrica. Então, esse processo de eletrificação vai estar intimamente enraizado quando a gente pensa na ampliação das fontes renováveis. Pois bem, então esse processo de descarbonização ele também vai revelar uma oportunidade que a gente tem, porque, ok, eu preciso lidar com esse desafio das mudanças climáticas, eu preciso transicionar as minhas matrizes energéticas e também a matriz elétrica, de certa forma, só que isso não é simplesmente mais simples um desafio. Isso também revela algumas oportunidades e que vão beneficiar a escalada de uma outra forma de mercado, de uma outra forma de organização. E aí é onde a gente pensa, esse novo mercado,
e onde o Nordeste vai estar apostando fortemente. Porque o plano econômico, quando a gente coloca uma projeção de desenvolvimento para a região Nordeste, é justamente a aposta para liderar um novo mercado que está emergindo. Esse mercado que pode ser nomeado como novo mercado verde, enfim, empregos verdes e por aí vai. Então, essa emergência ela revela também uma oportunidade que, no contexto brasileiro, a gente vai ter muitas vantagens. E aí a gente pensa também a sustentabilidade socioambiental como uma forma para reduzir desigualdades. E linka também com o histórico dessa região que eu estou ressignificando aqui nessa fala. Porque, ao tempo que eu tenho um histórico de desigualdade recente no contexto nacional, eu tenho, diante dessas oportunidades, uma forma de ampliar e impulsionar esse desenvolvimento para, a partir daí, dar uma outra roupagem. Eu vou inserir esse território dentro de uma nova dinâmica de mercado, uma dinâmica que tem outras oportunidades, que, baseado nesse princípio de sustentabilidade socioambiental, pode vir a ser um vetor de redução de desigualdades. Mas isso passa por todo um caminho que não é necessariamente, pura e simples, a ampliação de empreendimentos. Passa por o último ponto que a gente vai discutir, que é pensar qual é a transição justa que a gente quer. E aí precisa enfrentar algumas questões. Ok? Bem, então se a gente puder olhar para as emissões globais, esse é um gráfico que vai simplesmente dar até o ano 2018, está um pouco desatualizado, mas nesse caso aqui a gente consegue visualizar bem uma tendência que se mantém, onde o amarelo representa aqui o quantitativo responsável em termos de setores por emissões. Como assim? Bom, o amarelo representa o setor de energia. Então, se eu pego uma coluna dessa, colocando como uma quantidade de emissões, a energia ela vai representar praticamente aqui quase 75% do quantitativo de emissões. Em seguida vem o quê? Agricultura, processos industriais, desperdícios, a gente pode colocar dessa forma, os da terra. Só que, veja bem, aqui a gente está se referindo a um contexto global. Quando nós entramos no contexto brasileiro, vai ter uma inversão substancial desse gráfico, tá bem? Mas é simplesmente para contextualização. E aqui é onde a gente pensa. Quando nós olhamos a energia eólica dentro da transição energética, dentro do que eu já adiantei para vocês, nós pensamos numa expansão cada vez maior de energias renováveis. Basicamente, o mundo já tinha um certo avanço de energia eólica no contexto global. Inclusive, tem países que têm experiência bem mais antiga do que no Brasil. Em termos históricos, se a gente puder pontuar brevemente, o Brasil ele tem uma característica de ter se assentado, política energética e econômica, de certa forma, na exploração hidráulica, hidrelétrica. Isso tem uma razão. Por quê? A gente tem uma abundância. Até mesmo no Nordeste. Você pensa, o Nordeste vai explorar a fonte hídrica? Vai, sim. Quando eu pego ali Paulo Afonso, Rio São Francisco, nós temos uma série de usinas. Isso foi positivo por muito tempo, garantiu segurança energética ao Brasil por muito tempo, até o início desse século XX. Lá no início dos anos 2000, nós passamos por uma problemática que envolvia fatores climáticos e também fatores de gestão, que levaram a um desabastecimento, porque a gente conhecia uma crise do apagão, ali por volta de 2020, por aí. E esse é um problema da questão hidrelétrica, hídrica, porque você tem uma capacidade, é o que a gente chama de uma fonte despachável. Né? Fonte despachável é toda aquela fonte que eu consigo controlar. Então, ao momento que eu quero ter uma produção, eu consigo garantir. Diferentemente de outras fontes que são intermitentes, que são não despacháveis. Então, vamos dizer, fonte eólica, eu quero que venha de agora. Não. Por isso, a gente vai fazer estudos para ver onde é que tem um vento um pouco mais constante para que aí aloque investimento. Mas a fonte hídrica não consegue garantir uma segurança, mas ela é condicionada à sazonalidade natural das estações e, principalmente, ao agravamento dessas condições climáticas. Quando eu tenho um período de grande estiagem, um período de muita seca, e não seca, quando eu falo aqui, não restringe só o Nordeste, não, restringe o Brasil inteiro. A gente está iniciando agora um fenômeno de El Niño. Ele é conhecido por intensificar períodos de seca na América do Sul, como todo.
Então, é provável que nos próximos anos a gente enfrente ou veja um repetimento, uma repetição desse ciclo de estiagem. E aí, o que acontece? Lá no início dos anos 2000, isso foi um problema. Porque, poxa, se eu tenho quase toda a minha matriz elétrica assentada em fonte hidráulica e ela está baixa, os reservatórios estão baixos, e aí, como é que eu gero energia? Eu vou ter que recorrer a outras fontes. É possível gerar energia por outras fontes que não renováveis. Então, quando eu pego uma fonte elétrica, a termoelétrica ela vai estar ali como uma forma de plano B. O plano B para garantir que a gente não fique desabastecido, mas com custo, um custo alto. Porque a termoelétrica ela vai ser uma das fontes mais caras que a gente tem para geração de energia. Então, quando aumenta a conta de luz, é justamente, em muitos casos, porque a gente precisou ligar uma termoelétrica. E daí, no início desses anos, a gente passou por um processo que não é transição. E aí é importante a gente pontuar isso. Quando você tem uma ampliação muito forte de fontes renováveis, ela pode estar dentro de uma transição. E o que é que a gente compreende por transição? É uma migração. O que é migrar para a gente aqui? É sair de um lugar para outro, de forma temporária, né? Temporária, sim. Eu ia falar permanente, mas vai contra a etimologia da palavra. Apesar que nesse caso eu acho que aponta para uma mudança permanente, a depender do contexto. Do contexto, né? No caso, a gente não pode mais emitir tanto, então vamos ter que permanentemente até passar séculos e séculos e séculos, a gente consiga voltar, mas aí é um futurismo que a gente não entra. Mas impede o quê? Justamente você sair de um lugar para outro, pelo menos isso. Eu não posso chamar de transição quando eu mantenho 2 pés no mesmo lugar. Eu só estico aqui. Não, aqui eu estou fazendo uma transição. Estou aumentando a minha segurança aqui, diversificando o meu ponto de apoio. Então, o Brasil ele vai ter um contexto diferente. Ele está inserido dentro de uma transição, mas se caracteriza mais por uma diversificação. A nossa necessidade primária não foi precisamos reduzir emissões de carbono. Não, isso é ótimo para o Brasil quando ele vai para o plano internacional, porque ele tem como chegar numa mesa e dizer, olha, eu vou reduzir minhas emissões de energia, porque eu posso. Ele tem capacidade para isso. Mas não foi primariamente um motivo maior. O motivo maior foi justamente diversificar. Não podemos ficar amparados em uma fonte que, a depender de uma determinada sazonalidade, eu vou ter uma insegurança. E daí inicia-se esse processo de diversificação, onde o Brasil vai apostar de forma muito forte. Deixa eu ver aqui. Mas é só colocar. Bem mais fácil aqui. Ele vai apostar de maneira muito forte nessas fontes renováveis. É aí onde a gente vai ter um boom, mas não imediato. Enfim, mas a gente chega lá. E daqui nós colocamos esse imperativo da redução do uso como algo permanente, digamos assim, ainda que possa haver, porque a gente não vai conseguir abandonar emissão de carbono em qualquer contexto. Sempre vai haver o plano B que eu falei. Só que mesmo esse plano B a gente pode melhorar. Vou voltar para o Ceará, né, para pegar um exemplo, porque lá é bem isso. A gente tem uma matriz elétrica lá de geração que é fatiada, 50% renovável, assim, tem aproximados. Vai depender um pouquinho mais com o todo. E outra parcela, 50% fóssil. Só que a escolha fóssil do Ceará é possível, porque ele vai assentar na geração termoelétrica carvão. Então, qual é uma transição que a gente pode fazer dentro desse modelo? É justamente abandonar o carvão para algo que, beleza, ele vai poluir, mas poluir menos. Mas com o ideal de reduzir, deixar isso literalmente como um plano B, não como um sustentáculo do seu plano A. O plano A é que você tem uma fonte majoritariamente, de forma confiável e segura, em fontes de baixa emissão. Não vou colocar todas assim, renováveis, mas de baixa emissão. Mas tendo ali outras formas que você possa garantir seu abastecimento, reduzindo e mitigando esses custos. Então, a gente vai ter esse imperativo de redução e transição dentro da própria fatia de combustíveis fósseis. Então, quando eu saio do carvão para um gás natural, é fóssil. Continua no combustível fóssil, mas eu tenho uma redução substancial de emissões. É questionável e eu questiono isso. Né? Por exemplo, não é para virar uma política como a Europa fez ao taxar o gás natural como algo sustentável. Foi um rótulo que foi criado lá. Então, esse aí eu já não vejo com bons olhos. Mas é algo que é inescapável. A gente vai ter que manter, enquanto não desenvolvemos uma outra tecnologia, a gente vai ter que manter
um grau mínimo, um patamar mínimo de segurança que vai estar assentado ainda em algum tipo de combustível que tenha emissões. Bom, então quando nós olhamos para a geração global de energia renovável, por fonte, a gente pode olhar dessa forma. Não só no Brasil, mas no mundo todo vai ter uma forte participação da energia hidrelétrica. O Brasil vai ter uma fatia bem maior. Quando eu venho para outras fontes, eu vou encontrar o quê? A fonte solar e a eólica. E aí vocês têm uma ideia porque a solar acaba sendo tão grande assim? Alguém pensa o quê? Uma razão? Facilidade. Facilidade. Isso, de certa forma. Tem uma coisa que a gente chama de rigidez locacional dentro dessas coisas de energia, de mineração, que é onde eu posso gerar coisa em qualquer canto, em lugar que não está locado. Só que a solar, obviamente, tem sol em todo lugar, alguns mais do que outros. Por exemplo, lá no Nordeste, agora no Ceará, a gente está no período de sol. Sol mesmo, todo momento, toda hora, e enfim, a geração sobe muito. E tem uma facilidade, porque projetos de energia eólica, eles vão ter uma forma de locação que demanda um pouco mais de complexidade. Eu preciso de uma infraestrutura bem mais complexa do que um painel de energia solar que pode ser instalado no teto de uma casa. Então, isso acaba viabilizando. Então, quando nós olhamos para essa fatia de energia solar, nós não estamos falando unicamente daquelas grandes usinas, que aí sim tem um impacto um pouco maior, considerável. Mas a gente está falando da soma dessas usinas, desses grandes terrenos, placas, as famosas fazendas solares, mas também daquela geração, que é a geração que aqui no Brasil a gente regulamenta uma geração distribuída. E eu vou colocar esses painéis dentro, em cima da residência, no terreno próximo, então não tem uma dificuldade, uma complexidade tecnológica muito maior. E outros aqui, nós não estamos nos restringindo unicamente a essas fontes, mas posso pensar nos biocombustíveis também, vai entrar dentro dessa fatia. Energia geotérmica, mas veja que nesse gráfico de evolução, a energia hidráulica ela se mantém, quase que fica num patamar constante. E em alguns lugares ela está decaindo, às vezes propositalmente. Mas o que é que cresce? A gente percebe que cresce uma fatia dessa energia solar, o amarelinho, e da energia eólica, como esse mais cinza aqui. São eles que crescem. Os demais eles não têm uma constância. Você vê que o verde está um pouquinho constante, o vermelho também. O que a gente tem de crescimento efetivo, e daí porque quando a gente fala de fontes renováveis, o carro-chefe acaba sendo dele. Energia eólica e solar, porque tem um crescimento de fato que chega a ser quase exponencial, a gente pode dizer dessa forma. E aí, para a gente ter uma noção aqui, né, na Agência Internacional de Energias Renováveis, colocou o quê? No final de 2022, a capacidade global de geração de energia renovável alcançou o quê? 3,3 seria terawatts aqui, necessariamente, né? 3.372 gigawatts. E a hidrelétrica ela ainda representa essa fatia maior do compartilhamento, ou seja, é quase um terço do que a gente tem de geração de energia renovável, que é um contexto que tende a mudar. No Brasil já é algo mais efetivo. A gente vai ver que há uma tentativa de diminuição justamente por esse processo de diversificação. Tá bem? São processos que vão entrar dentro dessa transição energética. Quando eu olho para a capacidade global de geração aqui, somente eólica, aí tem algo curioso para a gente observar. Veja que também eu pego do início dos anos 2000, mas em alguns países isso já é bem anterior. Então, nos Estados Unidos ele já explorava, a própria China também. Então, o Brasil tem um contexto que vai se enquadrar um pouco mais nisso aqui. Só que olha só um diferencial. Além do crescimento, que aqui é exponencial, eu vou ter uma fatiazinha, não sei se todos conseguem observar, de um risquinho azul. Sim. No início de cada coluna. Esse risquinho já é uma transição dentro da energia eólica, um processo de diversificação, vamos colocar dessa forma. Onde o verde representa a energia eólica onshore, aquela energia que é produzida em terra firme. Enquanto o azul é um crescimento de energia offshore. O que é que a gente vê, então? Que, semelhantemente ao início do gráfico verde, eu vou ter aqui, pelo menos a partir de 2010, eu já consigo ver mais evidente. Né? Vou ter algum projeto ou outro aqui, mas a partir de 2010 eu tenho esse crescimento do offshore global, certo? E que vai se traduzir um pouco aqui no Brasil. No Brasil ainda não tem,
né? Então, nós estamos nesse patamar mínimo. Mas com os projetos que já estão em processo de licenciamento e a lei também, que já está bem avançada no Congresso, espera-se, a teórica espera que até 2024 a gente já tenha esse mercado regulamentado. E aí, com isso, necessariamente, a gente vai ver uma expansão acentuada também desses projetos, justamente por aquela promessa que eu disse a vocês, de produção imediata, né, dos que nós já temos em licenciamento, equivalente ao potencial de geração que nós temos hoje e futuramente dentro daquela margem de 700. Ok? E aí, como é que fica o Brasil, então, nisso tudo? Aqui a gente vai estar muito no plano global. E o Brasil? Como é que está nessa transição energética? Como é que vocês visualizam? Vocês enxergam assim dentro do processo brasileiro? Eu acho que eu já adiantei alguns pontos, dei umas pinceladas, mas como é que o Brasil fica dentro disso tudo? A gente enxerga muita oportunidade? Seria só o Nordeste? Né? A gente crê que não, né? Porque o Sul ele também tem uma parte muito grande aí de expectativa de produção. Se não tem offshore, tanto quanto o Nordeste ele vai captar bastante, mas offshore, toda a costa brasileira tem um potencial imenso. Daí o porquê desse número ser tão expressivo. Pois bem, aqui é um gráfico um pouquinho reduzido a qualidade, mas lembra daquele primeiro gráficozinho colorido. Deixa eu voltar rapidinho, só para vocês situarem. Lembra desse gráfico? Esse é o global, né? Eu tenho um setor energético muito grande e os demais dividindo ali uma fatiazinha de pouco mais de 25%. Quando eu venho para o Brasil, olha a diferença. Porque aqui, além da variação de emissões, eu vou ver que o que responde mais por emissão no Brasil é o verde, que é o quê? Mudança de uso da terra e floresta, que global acaba sendo um pouquinho até, né? Agropecuária, que é o amarelo, processos industriais mínimos, que é o processo de industrialização brasileiro, até depende um pouco desse avanço energético, resíduos e a energia. Onde é que fica nisso tudo? É o vermelho. Então, vê que a parcela de emissões que nós temos por energia está sendo reduzida em comparação com os demais setores. Então, nós temos uma inversão da situação global. O Brasil vai ter um contexto muito diferente. E aí, isso também revela algumas oportunidades para a gente, justamente a oportunidade de participação, protagonismo internacional que o Brasil almeja liderar esse processo ambiental, vamos dizer assim, uma representação ambiental. Pois bem, quando a gente pensa a evolução da participação de energias renováveis dentro da matriz energética, tá? Aqui não é só elétrica, energética mesmo, de forma total. Penso no etanol, vou colocar outros combustíveis também aqui dentro desse pacote. Então, em relação ao mundo, olha a discrepância que nós temos em termos de participação de energias renováveis dentro da matriz energética. Eu vou ter que o Brasil ele tem uma participação aí um pouco maior. Mas esse gráfico aqui, precisamente esse aqui, vai ser voltado para o elétrico. Fiz uma imprecisão ali. E o mundo ele vai ter uma participaçãozinha de 26%. Quando a gente coloca os dados do sistema internacional, né, porque o SIM ele vai ter o nosso formato de distribuição de energia elétrica. Tá? Eu vou fazer essa correção aqui, não seria energética, é elétrica. Então, o SIM ele vai ter uma distribuição de energia elétrica no Brasil e, dentro disso, a gente tem sistemas que são interligados, basicamente as grandes regiões do Brasil, mas tem outros sistemas que são isolados. Então, por exemplo, o Roraima ainda não está conectado. Então, tem um sistema próprio ali e outros centros de autoprodução. Eu vejo que quando eu pego só o SIM, o que é que eu vou ter? Uma participação ainda maior dessa produção. No segundo gráfico, a gente vai ver que houve uma oscilação muito forte ali em 2001 para 2022. A gente já conseguiu retomar um pouquinho esse patamar de participação de energias renováveis. Mas o que foi que aconteceu em 2021? 2020 para 2021? Além da pandemia e a retomada, né, que a gente teve já perto de 2021 das atividades, gerou o quê? Uma forte demanda energética no setor, somado a uma condição de baixa produção de recursos. E aí, com isso, a gente foi forçado a ampliar o uso de internet. E com isso, houve uma queda, que depois já volta à normalidade, principalmente apoiada e auxiliada pelas fontes renováveis, porque de 2020 para 2022 a gente teve um crescimento também abrupto
principalmente quando eu penso da energia solar. Mas vamos lá, agora sim, a matriz energética, né, do Brasil, completa. Veja que aqui, quando eu penso em eólica, na energia total, ela vai ter uma fatiazinha menor, né? Na elétrica, ela vai pegar um pouco mais. Mas quando eu coloco todo o contexto brasileiro, veja que vai ser também quase 50-50 de renovável e não renovável. A não renovável acaba sendo até um pouco maior, 52%, renováveis eu vou ter 47%. A grande parte ainda está assentada na queima de biomassa, de cana, em processos industriais e tudo mais, e na energia hidráulica, que aqui principalmente concentrada para a geração elétrica. Então, olha só a discrepância. Quando eu penso ainda no contexto brasileiro, para a geração de eletricidade, a hidráulica ela vai ter praticamente muito mais do que a eólica. Então, 12% contra 2%. Né? Isso em termos de matriz energética total. Mas, como eu disse, a tendência que a gente vai observar a longo prazo é de ter uma redução da hidráulica para a ampliação da rede de mais fontes. E aqui sim, a elétrica brasileira, que eu vou ter o quê? Uma divisão um pouco maior, tanto em termos de empreendimentos, e aí veja que é um número bem inflado. Quando eu vou no site da ANEEL e olho a geração solar, ele vai me dar a potência de capacidade instalada centralizada. Então, eu vou ver o que nós chamamos de usinas, né? Produzindo energia, vai dar em torno de 10 gigawatts por aí. Mas quando eu junto com a geração distribuída, esse número triplica. E aí, hoje nós já alcançamos o patamar de 30 gigawatts. Então, é muita energia. Só que a quantidade de empreendimentos ele vai mudar de energia centralizada e descentralizada. Então, às vezes, pode surgir uma confusão quando você olha uma base de dados. Porque, por exemplo, só a solar, ele vai me dar cerca de uns 18 mil elementos. Então, acaba sendo muito. Pois bem, a fatia maior ainda acaba sendo da hídrica, com 55%. Fóssil ainda também é bastante expressivo, eu vou ter 15%. Esse dado está bem atualizado. Eu acho que eu atualizei está quase em tempo real mesmo. Isso aqui. Bom, se você entrar aí, vai ter uma micro variação, mas vai ser esse número. E a eólica ela já consegue ser tão competitiva ao ponto de quase se igualar à quantidade de fóssil que a gente está utilizando. Em compensação, a solar está com essa fatiazinha de 5%, mas lembrando dessa discrepância, né, de dados da ANEEL. 5% em termos centralizados. Então, centralizado porque é uma fatia ainda menor, tá, em outros projetos iniciais, mas quando eu junto com a distribuída, essa fatia ela supera a energia eólica. Então, acaba sendo um gráfico diferente. Está aqui. Esse gráfico fiz uma junção das duas principais fontes renováveis, desde a eólica até a solar. A eólica vai ser esse azul um pouquinho mais escuro, e o outro, a solar, esse puxadinho para o verde. Veja que, olha só em 2022, compara 2021 para 2022, o salto que a energia solar teve. Isso teve uma razão, porque nós tivemos um marco regulatório, porque aqui eu estou incluindo geração distribuída. Então, com a Lei 14.300, que trouxe a modificação das regras, houve uma corrida, porque haviam ainda alguns benefícios que seriam mantidos a quem ingressasse nesse setor até o iníciozinho ali de 2023. Então, você vai ver um aumento muito grande desses projetos. E em 2023, em junho, a gente até parou um pouquinho ali, dá para atualizar um pouco mais esse gráfico. Em junho, elas já têm superado, já passa a energia eólica. Mas isso também porque a velocidade de implantação de uma usina solar é muito mais rápida do que uma eólica. Entra no ponto da facilidade, né? Porque se eu colocar só centralizado, eu vou ter bastante, né? Para construir uma usina solar é complexo também. Mas é muito mais rápido que uma usina centralizada eólica. Mas sabe o que é mais rápido? A GD. Você vai para a GD. Eu pego um painel tentando trocar, mas eu tenho uma infraestrutura que acaba sendo mais simples. E aí você tem um crescimento muito grande, que é uma tendência, inclusive. Esse número a gente diz, está grande, cresceu muito, e a tendência é que cresça ainda mais. Porque a gente vai ver uma outra discrepância, veja só. Mais na frente eu vou mostrar para vocês um gráficozinho, um atlas de incidência de radiação solar. Onde é que a gente imagina que vai ter mais radiação solar no Brasil? Próximo ao Equador. Próximo ao Equador. Próximo ao Equador. Precisamente dentro do nosso tempo. Mas onde é que tem mais GD? Geração distribuída. Minas. Pois é.
O Nordeste lá ainda fica um pouco atrás quando a gente olha para a gente. Teve incentivos estaduais e grandes players construíram diversas plantas gigantescas. É uma questão que vai ter um cálculo aí que você coloca de segurança jurídica, investimentos, políticas públicas. A gente pode colocar tudo isso dentro desse cálculo que vai viabilizar. Agora, os estados, alguns estados da região Nordeste têm olhado uma forma de tentar incentivar um pouco mais essa geração. Antes de ontem, não, semana passada, o estado do Ceará aprovou uma lei que vai tentar avançar a geração distribuída, pensando nas camadas mais vulneráveis da população. Então, vai pegar, espelhar um pouquinho do programa social que foi estabelecido também na 14300, que foi o PET, né, que vai colocar como a renda do solo. Agora, é uma forma do programa tentar incentivar, mas não somente para baixa renda, né, tentar alocar investimento, chamar o pessoal para... Tentou se colocar também no Minha Casa Minha Vida, né, que não passou também. Para permitir que a energia solar também entrasse com Minha Casa Minha Vida. Seria uma forma interessante, você dar uma sustentabilidade dentro desse programa, né? Porque entra como vetor de desenvolvimento. Eu não vou falar agora para a gente não adiantar, mas a gente vai chegar lá no último ponto da nossa fala. Pois bem, então vamos olhar um pouquinho para o Nordeste dentro desse contexto. A gente já viu que no contexto global tem essa tendência de crescimento renovável. O Brasil já entra com uma certa vantagem, vamos dizer assim, em termos de recursos, mas temos aqui o nosso recorte para o Nordeste, porque dentro dessas duas fontes principais e dos atlas que nós construímos, o Nordeste ele vai concentrar ali o que se chama dos melhores ventos, ou ventos de mais qualidade. Qualidade em que sentido? De fluxo, de continuidade, de força. Então, há uma certa gradação. Os dados que eu vou apresentar para vocês são de atlas. Atlas que são construídos, são estudos de habilidades são construídos para analisar o potencial de cada região. E esses atlas eles vêm sendo atualizados. A gente tem atlas iniciais de 2013, 2017, mas a tendência é que se amplie. Por quê? A gente acaba tendo um desenvolvimento tecnológico em termos de eólica. A gente tem torres cada vez mais altas e maiores que conseguem pegar uma fatia de vento cada vez melhor. Então, quanto mais próximo da superfície, mais você está sujeito a interferência de relevo, interferência de qualquer outra coisa que vá diminuir a força dos ventos. Quando você aumenta essa altitude, você acaba tendo um ganho. Daí, por que o offshore ele acaba tendo uma potência de geração maior do que o onshore? Porque o obstáculo que você tem no mar é praticamente mínimo. Então, a força de geração tem uma certa confiabilidade. E o Nordeste ele vai estar, de certa forma, beneficiado. E aí é onde eu entro com uma ressignificação. A primeira ressignificação econômica, ou ambiental, vamos colocar assim. Porque a gente via aquela região como uma região desprovida de recursos, pelo seu próprio clima, que não favorecia, por exemplo, a tônica do que se produz no Brasil. O Brasil é um país água. Então, é difícil você ter uma cultura, diferentes culturas em uma região que é mais árida. Você vai ter diferentes culturas, mas são bem mais específicas. Tem processos de mineração, tem outros fatores econômicos que já existiam. Né? Eu posso pensar recursos hídricos, quando eu olho para o São Francisco, por exemplo, e outros rios, grandes rios que cortam no Nordeste. Mas, quando eu entro nessa parte de transição energética, eu vou encontrar ali um recurso que é acessível, é barato, e o meu único custo vai ser implantar ali a infraestrutura que vai captar algo que tem em abundância. E aí a gente choca também com outro tema, que é a valorização da terra e o uso da terra, que acaba sendo polêmico quando a gente vê a forma, e aí mais uma questão de governança corporativa, como as empresas mantêm sua atuação. Mas eu vou me reservar para falar disso um pouquinho mais à frente, que entra uma questão fundiária também dentro dessa relação energética no Nordeste. Mas, a princípio, quando eu olho para as potencialidades, eu vou me concentrar no que a gente viu até aqui, com um adicional de que, agora que eu posso explorar essas novas fontes de recursos, vai me abrir um novo caminho para a exploração de outro tipo de combustível, que aqui é onde vai entrar, por exemplo, o hidrogênio verde. A gente tem uma grande aposta desde o sul, que o Rio Grande do Sul está tentando entrar nessa corrida também, na Bahia, mas o Ceará ele acaba impulsionando um pouco mais. Eu falei agora há pouco que foi aprovada a política de geração distribuída estadual.
Junto dela, no mesmo dia, foi aprovada também a política estadual de hidrogênio verde, do Estado do Ceará. Ele já tenta criar um ambiente regulatório que atrai um pouco mais esses investimentos. Hidrogênio verde, eu nunca ouvi falar nesse termo. Não, pessoal, vamos falar agora. Certo? Só para te adiantar, né? Hidrogênio verde, ele já existe hidrogênio em si como uma fonte de combustível, né? Que pode ser utilizada para fertilizantes, pode ser utilizada para combustível mesmo. Só que a forma de produção desse hidrogênio, como é que ele é feito? Ele é primário, ele é captado? Não. É pela quebra da água, a molécula de água. É o que você vai chamar de eletrólise. Para você quebrar essa molécula, você tem que utilizar energia elétrica, certo? E a energia elétrica vai ser provida de alguma fonte. E aí, da forma que essa energia é provida, você vai dar nomenclaturas. Né? Você vê que é a caixa de nomenclatura que se dá. Você tem hidrogênio marrom, aquele feito a partir de energia gerada por combustível fóssil. Então, eu ligo uma termoelétrica, gero energia para lá, e aí eu faço a eletrólise, mas o hidrogênio ele não tem uma pegada ecológica, ele tem muita emissão. O hidrogênio, uma das formas de calcular o hidrogênio são as rotas, né? De mudar a nomenclatura dessas rotas, é o chamado hidrogênio arco-íris. Então, hoje existem também autores que não gostam, né? Que não têm utilizado essa forma de nomenclatura. Então, você tem o hidrogênio cinza, que é produzido a partir do gás natural. Tem o hidrogênio azul, que é utilizado pelo gás natural, mas com um filtro para reter o dióxido de carbono. Você tem o hidrogênio marrom, que é por meio do carvão, e aí você transforma o hidrogênio. Hoje, no Brasil, a maior produção de hidrogênio nossa é por meio do gás natural. Isso é assim, largamente, mais de 90%, eu não sei o número agora, mas com certeza mais de 90% é por meio do gás natural. E se fala hoje sempre em acoplar com filtros, que a gente dá um destino a esse dióxido de carbono dessa produção. O que nós queremos hoje é duas coisas quando a gente vai falar do hidrogênio. É a produção do hidrogênio limpo, verde, né, como o professor está colocando, e nós hoje temos uma dependência muito grande de biofertilizantes, né? Então, nós importamos o nosso biofertilizante, mas na produção de hidrogênio nós também podemos acoplar, e a gente pode falar até do biometano, tudo que tem subproduto de biofertilizante também. Então, é isso. O hidrogênio vai ter justamente isso, os derivados deles podem ser aplicados em vários segmentos, desde o transporte, por exemplo. Uma das ideias é utilizar para grandes transportes, né? Navios, por exemplo. No oceano ou de amônia. Então, a pegada dessa discussão em hidrogênio verde é a fonte. E aí, por isso que o Nordeste entra nesse meio, quando fala Nordeste e hidrogênio verde. Por quê? O que é que tem muito no Nordeste? A princípio, fontes energéticas de baixa emissão. Então, se eu tenho um grande potencial aqui de produção de eletricidade que pode ser aproveitado para o hidrogênio, que ainda não é somente aspecto regulatório, então a gente precisa caminhar um pouquinho de tecnologia também. Ainda é caro para você fazer isso. Mas se você reduz o custo da fonte de energia, 70% do valor de produção do hidrogênio verde, então 70% você vai gastar do capital que você despende, né, para produzir hidrogênio, vai ir no pagamento da eletricidade. Basicamente, estão reduzindo o custo da eletricidade, você também reduz um pouco o custo de produção. Daí porque o hidrogênio acaba sendo essa bandeira dentro do Nordeste. Porque eu vou ter um contexto de expansão de energias renováveis, um aumento da oferta de energia elétrica e, consequentemente, uma possibilidade de aproveitamento da produção de hidrogênio. Entre outras questões, porque para produzir hidrogênio, preferencialmente, é ideal você usar água doce. Aí a gente checa com um ambiente árido. Mas, por exemplo, são desenvolvidas soluções. Uma das propostas é que você faça uma reutilização. Então, aquela água que não teria uma serventia para consumo humano fosse direcionada para a produção de hidrogênio. É um caminho tecnológico também, né? Não simplesmente regulatório. E aí a gente vem para números, né? Hoje, 955 parques eólicos que tem em operação, 852 estão aonde? No Nordeste. E vai estar liderado aí basicamente pelo Rio Grande do Norte, o Ceará, o Piauí, o Sul, 4 grandes produtores, e a Bahia. A Bahia
tem uma produção também imensa de energia eólica. E eles vão concentrar, em termos de capacidade de geração, 92% de toda a geração eólica no Brasil. Então, por isso que eu digo, quando eu remeto a energia eólica, eu vou ter geração hoje em cerca de 12 a 14 estados. Mas a grande concentração está dentro do Nordeste brasileiro. Puxados aí principalmente do Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, e Piauí e Pernambuco. Vamos colocar os 5. Pronto, aqui era o Atlas que eu queria mostrar para vocês, né? Foi um levantamento inicial, cortou ali um pouquinho, mas foi 2017, salvo engano. E aqui eu vou ter, basicamente, as áreas em vermelho, vermelho e roxo, são aquelas áreas de maior aproveitamento. Só que esse gráfico não é estático. Foi o que eu disse para vocês. Conforme eu avanço na tecnologia, eu consigo ter uma torre mais alta, esse gráfico pode mudar inteiramente a poder, quando eu digo a altitude. Então, nessa mesma região, se eu mudo a altitude, eu posso ter uma disponibilidade de recursos ainda. Daí eu posso ter uma variação. Aqui é uma altura de 100 metros. Então, se eu penso numa altura de 100 metros, onde é que eu posso aproveitar os ventos, né, para a produção de energia? Porque nem todo vento vai ser próprio para produzir energia. Onde é que eu vou ter áreas mais amarelas, vermelhas e roxinhas? Você vai ver que a maior concentração está na costa, no litoral e na região nordeste, quando eu penso no interior aqui. O sul também. Interessante o Rio Grande do Sul. Eu estive no Rio Grande do Sul uma vez passando pela estrada por tempo e com grandes caminhões carregando as pás e pedaços, né, para serem montados da eólica, né, dessa motorização e as pás e todas as partes, né, necessárias. E o Rio Grande do Sul está realmente bem dotado também, né, pela eólica. Para ver que... E também, por isso que ele acaba sendo um dos players que a gente coloca para o hidrogênio, porque ele vai ter também uma disponibilidade para esse renovável capaz de fomentar ali uma geração. E a gente sempre brincou, né, que eram as piores praias, né, por causa do vento, você não consegue, né, conseguia ler o jornal quando era pequena, você vai para lá, mas hoje a gente vê, né, que realmente é um aproveitamento dos ventos ali, pode ser excelente. Estava sendo grande. E, como eu disse, isso muda. Então, se eu aumento por 150 metros, aí já começa a escurecer mais algumas áreas e ampliar ainda mais. Por isso que as torres hoje são cada vez melhores. Então, a dinâmica da Serra do Mar, isso não só aqui, mas, por exemplo, a Serra do Mar ali, que está mais centralizada no Nordeste mesmo. Isso aqui? Isso. Não, Por causa dessa geografia influência nisso? Sim, geralmente são regiões serranas. Esse aqui, tá vendo esse risquinho vermelho? Aqui é o Ceará, é a borda do Ceará com o Piauí, é a Serra da Ibiapaba. Lá é uma concentração muito grande que a gente tem de parques eólicos do Ceará. Pega um puxadinho também ali para o Piauí. Então, geralmente, regiões serranas vão ter. Só que no centro da Bahia também, né? O Morro do Chapéu, da Lapa ali, o topo de morro e quando eu pego potencial eólico. ali na Paraíba também, perto do Siridó, para Borborema, eu vou ter também. Eu acho que, não sei se é irônico, claro, mas grande parte do debate acerca da seca no Nordeste provém de uma lógica geográfica que os ventos marítimos batem naquele escudo formado pela Serra do Mar, tem a precipitação na costa, principalmente essas nuvens secas, digamos assim, prosseguem para o interior do Nordeste. É irônico porque o que causa a seca, a falta de chuvas, é essa dinâmica. E dessa dinâmica provém esse ouro eólico, assim, praticamente. Assim. É a ressignificação. Você pegar, é um ambiente que vive de flagelos, que vive de um contexto histórico. Há muito tempo, o Nordeste ele já aprendeu que é conviver. Assim, ninguém mais lá combate seca. Ninguém está interessado em combater seca. Não, você tem um fenômeno, é natural, sempre existiu, vai existir dentro daquela região, né? Dentro da configuração geográfica que a gente tem. Né? Então, aprendeu-se a conviver. Desenvolveram-se práticas agrícolas, práticas de produção, mas ainda não chega naquele patamar que avança para uma escala, por exemplo, de criar uma indústria, como é a região é uma indústria. Vai ter toda uma cadeia produtiva associada dentro dela, que o interesse dos estados é justamente lutar nisso. Então, essas regiões aí, principalmente regiões de serras, elas têm um potencial muito grande.
E algumas delas acabam tendo também um entrave. Por exemplo, nessa bordazinha que eu falei aqui, vermelha, né, um pouquinho mais abaixo dela, não vai dar para mostrar aqui precisamente, mas eu vou ter uma pontinhozinho verde, que é uma outra elevação da Chapada do Araípe. Lá a gente tem empreendimentos geológicos também que pegam o Chapada do Araípe é uma formação geográfica, que pega o Ceará, pega o Pernambuco e um pouquinho do Piauí. Então, você vai ter uma formação geológica, a gente platou assim. Na borda que vai para o Pernambuco, eu tenho lá muitos parques eólicos, a cidade de Araraquém. Eles batizam muito os parques de ventos, então, de Santos. O vento de São Cristóvão, de São Clemente. Inclusive, vira até um motivo de repulsa por algumas comunidades. Bota o nome de Santos, não é Santos. Mas lá tem, nessa borda. Por que não avançou? É de interesse. O pessoal tem interesse de avançar o Ceará e para o Piauí também. Mas ali, além da formação geográfica, é uma região de reserva. Tem uma área de proteção, a primeira floresta do Brasil. É conhecida por lei no Brasil, Flona, está lá no Araípe. E aí. E tem comunidades tradicionais também? Lá até os caribis. Já certo? Então, tem um entrave, chegou a cogitar empreendimentos ao longo da Chapada, mas aí você vai bater com espécie endêmica, você bate com a revelação, então já tem um entrave. Daí, porque quando se olha para essa região, vai estar um pouco mais concentrado no litoral, que também vai esbarrar. Mas aí a gente chega lá nesses impactos. Políticas públicas. Chegar lá. Bom, aqui já é o contrário, né? Eu botei todo em branco, está todo em branco o interior, a gente vê ali a zona costeira de mar territorial. E aqui é o potencial offshore, né? Onde entra aquele número que eu citei para vocês, mais ou menos uns 700 megawatts em toda a costa do Brasil. Então, aí você tem um aumento expressivo mesmo de produção e a gente pode pensar algumas coisas também. Se hoje o Brasil está produzindo, até consome, né? Vou botar aqui, até consome menos. A gente produz um pouco mais do que consome. Mas a gente produz ali 190 gigawatts. Né? Por que eu quero 700? Você vê que o impulsionamento desses projetos é puramente abastecimento. Porque se eu botasse um terço disso, já abasteceria. Mas vamos criar a indústria. Conseguir abastecer a indústria também. É porque torna-se um ativo. E aí, quando a gente coloca o hidrogênio nessa conta, é a comercialização, você tem quase uma materialização da energia enquanto uma commodity que você vai poder vender. Então, para o Brasil, então você vê o país inteiro mobilizado em termos políticos, né, para viabilizar a regulação de um determinado insumo, determinado elemento de produção, você vai ver que tem um viés econômico. Daí, o que eu coloco, né? Para o contexto brasileiro, não é simplesmente uma política energética, é sobretudo uma política econômica que está ali muito relacionada. E quando a gente olha para esse número, fica evidente. Como seria o mercado de energia eólica, principalmente? Como funcionaria? Offshore? Offshore, principalmente. O mercado de energia eólica que eu coloco da forma como é hoje, seria esse tipo de abastecimento. A gente não tem como direcionar, né? Porque, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um país vizinho, eu tenho como produzir energia e fazer com que o cara da vida. Quando eu comercializo. Hidrogênio é porque você consegue utilizar essa energia para produzir um outro e aí passível de exportação. Então, se torna existem várias formas de células. Você tem como detonar no domínio perfeito, né, fazer esse transporte, né? Então, e linhas de transmissão também, para ser colocadas abaixo do oceano, para ser aproveitadas. Existem várias formas. Entra mais no contexto tecnológico. Porque, por exemplo, ainda há um certo risco de você exportar hidrogênio. Isso também, mesmo assim, material. Explosão, não tem um padrão de segurança que se espera para uma produção em larga escala, né? Exportação em larga escala. Esse acidente de hidrogênio Acho que não é a questão, talvez seja de explosão, mas de ser inflamável. Mas é um desafio tecnológico. Assim, pouco tempo espera-se, né? Não é algo que veio improvável, não. Está ali no horizonte. Então já trabalha com a regulação, porque espera-se daqui a poucos anos
esse já seja um desafio minimamente superado, e aí você já Um dos outros desafios que eles falam também é de você ter as tecnologias que são plug-in e as tecnologias que você precisa fazer uma modificação no maquinário para você poder receber essa fonte energética. Então, plug-in é aquela que você não vai ali, você já abastece. Então, no avião, por exemplo, você pega ali o querosene da aviação e tem o bioquerosene da aviação que é quimicamente igual, então você simplesmente coloca no avião. No hidrogênio, você já tem que fazer uma modificação na máquina, porque ele também é muito pesado, então você precisa de muito mais hidrogênio para você abastecer uma aeronave. Então, a gente ainda tem esses obstáculos tecnológicos que estão sendo desenvolvidos. Teve um momento que ele estava falando da solar, que é interessante, porque a solar, por que ela é mais barata? Mais barata porque é tecnologicamente muito mais fácil. Então, quer dizer, a gente já superou os obstáculos tecnológicos, então isso fica muito mais fácil, ela fica mais competitiva. A gente já começa a pensar agora no pós, né? Como é que eu faço para descartar esse material, para atualizar, já pensando na tendência, ó, daqui a 5 anos, sei lá, isso aqui já vai estar obsoleto, já vai ter algo mais eficiente, melhor. Pensa no celular, sei lá, você pega esse mesmo celular, o mesmo modelo, 5 anos atrás, você não usaria hoje, jamais. Usaria com seus agora, né? É muito rápido. A gente vai evoluir muito rápido, é uma tendência tecnológica. Os fabricantes de equipamentos elétricos, recentemente a Hitachi já anunciou geradores, um gerador para verde transformando. Tem algo Na verdade é hidrogênio, né? É. Verde é o de seu Isso. fonte renovável. Mas é a ideia, porque quando eu falo de exportação, a maior parte do investimento nesse tipo de tecnologia no Brasil não é do Brasil. O Brasil está investindo em termos regulatórios, né? Movimentando ali todo o arcabouço legal que não existia, né? A gente precisa criar uma lei, dar uma destinação. Só pensando um pouquinho, por exemplo, em regulação, hoje se disputar, vai ficar na competência de quem? Da ANP, né? Ou da ANM? Quem é que vai? Não, da ANEEL? Quem é que vai regular isso? Então, é uma discussão que está em falar mesmo. Mas o grau de investimento que a gente recebe é todo de fora. Lá no Ceará, os contrato de intenção, não tem uma parceria que eles fazem. É todo com empresas europeias. Você pega empresas da Holanda, já firmaram contrato de intenção, com o hub do Ceará. Então, a alocação de recursos está vindo muito de fora, e aí o interesse do Estado é captar o máximo desses recursos que chegam, nem que o Estado está indo atrás, porque se for atrás, aí a gente consegue captar muito mais. Então, já há um interesse internacional de outros países que caminham na transição energética deles, de inserir esse componente, e vem do Brasil um ponto de exportação. Isso é uma lógica mesmo. Eu vou lembrar, vou passar para vocês uma informação, não sei se vocês lembram que o etanol, se vocês sabem disso, que o etanol não é uma tecnologia brasileira. Apesar de que nos anos 70, por uma questão de segurança jurídica, nós tivemos que recompor, né, reformular a nossa matriz energética, nós pegamos uma tecnologia do pró-álcool, né, dos Estados Unidos. Era uma tecnologia americana. Hoje, lógico, né, os Estados Unidos eles se tornaram o maior produtor de etanol. O Brasil ficou ali em segundo lugar, né, e sempre nessa competitividade ali da produção, um pela cana-de-açúcar, o outro com menor eficiência energética pelo do milho, mas nós não pegamos, nós não tínhamos essa tecnologia, nós importamos essa tecnologia. E hoje, dizem, né, os dados aí, vocês facilmente vão poder encontrar isso, que a Alemanha tem na prateleira, né, não tem guardado ali, 50 mil patentes de energias renováveis, relacionadas a energias renováveis. Então, invenção surge aqui, nessa mesa aqui, tem invenções, inclusive, jurídicas, né, tecnologias jurídicas que surgem daqui. Então, a gente pode importar, pode aprimorar, pode emular, pode transformar, pode aproveitar uma parte utilizando outros recursos. Por que, então, o mundo tem interesse aqui? É porque a gente não está falando só da inovação, do local correto para colocar essa inovação para rodar. E aqui nós temos vários fatores nos nossos ecossistemas que contribuem para o desenvolvimento dessas fontes. Então, isso que a gente tem que lembrar.
que nós temos aqui esses fatores, essas vantagens. Como essas vantagens comparativas vão gerar valor é que é um grande negócio, que precisa sair dessa mesa também. As nossas discussões aqui, professor. Nessa imagem, última dúvida, essa faixa azul, isso compreende a Amazônia Azul? Sim. Que era a faixa de exploração. De petróleo para falar assim. É isso que eu ia comentar. Eu acho que isso pode uma significação até com relação ao petróleo. Assim. Até que ponto petróleo, no começo do século XX, virou uma questão mais geopolítica. Assim. Política bélica americana nem se fala assim, né? A gente até entraria num outro assunto, mas eu não queria também perder, né, a sua aula aqui, né, no que você preparou, mas a gente podia realmente discutir isso depois, em termos de pragmatismo econômico. A professora Melina também, né, a gente já estudou bastante isso na parte de inovação, é que ainda dentro da transição, ainda é um momento da gente fazer exploração do óleo e gás. Né? Então, por quê? Porque o mundo inteiro está fazendo, está necessitando, e a gente também não vai poder ficar para trás, porque nós já temos uma capacidade instalada, já temos aí a tecnologia e temos um produto para ser explorado. Então, na fase de transição, ainda é importante economicamente, para o nosso PIB, a gente tem essa exploração. Mas só em termos de pragmatismo, né? É super atual, porque a gente está ficando isso hoje, né? No noticiário, exploração do petróleo. A gente vai começar mais coisa, Amazônia. E entra várias vertentes. Você pode fazer um recorte geopolítico, você pode olhar, por exemplo, a partir da justificativa de responsabilidade comum, porém diferenciada. Você já emitiu, só caiu o barco, reduzindo emissões, que ela ainda tem crédito, né, para emitir aqui, vou fazer exploração disso. Enfim, entra uma variável econômica bem forte em relação a disputas geopolíticas, pensando em votos de global, tá? Tem pano para manga aí para muita discussão. Pois bem, mas é interessante, eu não tinha tido esse insight, né? Pegar e correlacionar com a Amazônia Azul um outro sentido de transição que a gente pode colocar. Já está a produção, viu? Já está na produção. As inovações. Pois bem. Então, saindo um pouquinho da eólica, apesar de ser nosso foco, mas como eu falei, vocês vão passear um pouquinho aqui por essa gama de renováveis do Nordeste. Quando eu venho para a solar centralizada, eu vou ter o quê? Mais ou menos 55% de toda a geração nacional, né, no Nordeste. Então, a gente vê que tem uma distribuição um pouco mais difusa. Então, quando eu pego Minas Gerais vai ter uma produção bem acentuada. A eficiência da centralizada é melhor. Acabou gerando. E quando você pensa, por exemplo, um consumo doméstico, a distribuída faz sentido. Você não tem da eficiência, eu não vou precisar direcionar esse motor de energia para um pequeno abastecimento. Mas quando eu penso para a grande produção e a demanda que o Brasil espera, porque o Brasil não espera crescer apenas na oferta, ele espera crescer também em demanda. Demanda de desenvolvimento industrial, dos polos tecnológicos e por aí vai. Então, para isso, a centralizada acaba sendo uma forma de garantir um montante maior de produção. Então, no Nordeste, a gente vai concentrar ali, vamos botar metade da fatia, que é uma região. Né? E quando a gente olha para o mapa, o mesmo Atlas, mas agora solar, né? No mesmo ano, 2017, período, você vai ver que também é uma irradiação bem mais concentrada no Nordeste. Não, acho que tem. Mas quando eu pego praticamente toda a região Nordeste, tem um patamar de irradiação alto, elevado, que são as cores mais escuras. Certo? Então, aí a gente entra dentro das potencialidades. Tem alguma pessoa no chat? Será que tem alguma participação? Uma pergunta, acho que já foi? Antes da gente avançar? Ela falou. Não. Muito bom para você. Ótimo. Deixa eu ver. Ela já leu. Muito bom. Ivana, um abraço para a Ivana. Professor Ivana, parceiro de pesquisa também lá no Ceará. Pois bem, dá só um cliquezinho dentro. Ele sai. Deixa eu ver se vai. Nossa, devolve o Vamos lá. Bom, e aí a gente chega nesses custos, né?
foi o que eu falei para vocês, agora entrando para o hidrogênio. Obrigado, viu? Ó, quando eu olho para o hidrogênio, as projeções que nós temos, o custo da energia vem daquele patamar que eu te falei, de 70%. E daí, por isso, reduzindo o custo da energia, e a expectativa de redução desse custo vem da centralizada, principalmente a eólica, resultando mais, mas também a solar. E hoje, não dá para a gente dissociar energia eólica e solar. A gente tem agora os projetos híbridos. Então, lá em Santa Luzia, na Paraíba, por exemplo, nós temos hoje o maior projeto, salvo engano, não vou me arriscar a dizer, uma nossa, mas talvez o maior projeto da América Latina de geração híbrida. Eu vou ter uma associação de parques eólicos e usinas solares centralizadas. Lá está uma região de crescimento. A Paraíba até então não tinha um crescimento tão alto de parques eólicos, que vem crescendo e agora associando com a geração solar também. São fontes complementares. Uma acontece de dia e a outra à noite você tem os ventos também que podem complementar. Exatamente. Principalmente a noite, a geração eólica é bem intensa. Você consegue acompanhar isso em tempo real. Você entra no site do ONS, ele tem lá uma telinha bem interativa, aí dizendo, ó, agora, nesse momento, está gerando... Tem um aplicativo. Tem um aplicativo no celular. Você consegue visualizar em tempo real quem está mandando energia para quem, de onde está vindo, qual fonte está produzindo. Aí, quando você entra à noite, você vê que a eólica está a todo vapor. Né? E a solar, obviamente, está zerada. Às vezes está negativa, né? Você coloca lá. Pois bem, esse gráficozinho aqui é um gráfico disponibilizado pela Abeólica que mostra aqueles estados que têm uma intenção, né, de produção. O Ceará tem ali 3 megatoneladas ao ano de água verde, megatonelada. Né? Um ano de hidrogênio, 1 megatonelada de hidrogênio verde, e até então 5 projetos. O mais evidente do Ceará tem sido o hub lá do PC. A gente vai estar tentando criar um hub lá, justamente pensando na exportação. Daí por que o hidrogênio verde vai estar muito próximo desses hubs. Tá? No Pernambuco, eu também vou ter essa projeção, pensando na exportação, da mesma forma da Bahia, e aqui, olhando também para Minas Gerais, né? 500 mil toneladas ao ano de fertilizantes nitrogenados zero carbono. Aqui são potencialidades, né? Não são ainda nenhum gráfico de produção efetiva. A gente tem a primeira molécula lançada lá no Ceará, mas ainda é algo que está em construção. Certo? Futuramente a gente vai ter. E quando nós vemos para os aspectos regulatórios, quando eu olho para a energia eólica onshore, eu vou ver que já tem um mercado mais consolidado. Né? Então, isso começa lá em 2021, que eu mencionei para vocês. E Proeólica foi uma tentativa de você impulsionar o mercado, não deu muito certo, mas aí em 2002 veio o Proinfa, que aí foi onde começou a alocação de contratação dessa fonte de energia, principalmente quando você passou a ter os leilões reservados. E aí, justamente esses anos vão demarcar um boom de crescimento, né? Dar uma guinada exponencial para o que a gente tem hoje. E a resolução 462 do CONAMA é interessante porque ela vai ser um espelhamento para a legislação estadual dos estados do Nordeste e alguns do Brasil todo. Antes disso, salvo engano, foi 2012, por aí, a gente já tinha um processo de simplificação do licenciamento geral. E em 2014, nós tivemos uma resolução específica para a energia eólica. Então, esse regulamento ele vai dizer, basicamente, algumas facilidades para os processos de licenciamento e viabilizar a implantação. Só que aqui a gente está falando de esfera federal. E aí, por isso, teve um espelhamento estadual. Muitos dos processos de licenciamento hoje, inclusive no preâmbulo de normas estaduais, eles mencionam como complemento à norma federal. Então, por exemplo, o POEMA, nós temos a SUDEMA, são vários órgãos estaduais de fiscalização que têm um processo que quase sempre vai ser um processo de caracterizar o empreendimento eólico de baixa emissão e, portanto, enquadrá-lo, a depender da extensão, em processo simplificado. Isso gera outras controvérsias, porque se regulatoriamente o processo burocrático eu consigo dar um pouco mais de celeridade, eu acabo perdendo em alguns outros elementos, como avaliações ambientais e sociais. Daí porque a gente teve alguns entraves recentes envolvendo energia eólica, quando eu penso os conflitos socioambientais, e lá na Bahia, na região do Canindé, quando eu olhei o entrave entre a proteção e a conservação da área azul,
que ocorre naquele local, e o parque eólico, se não me engano, era da Beltalha, que é uma empresa, vou lembrar exatamente a nacionalidade dela, mas ainda persiste e por quê? Passa por um processo de simplificação. Há alguns caminhos que as empresas adotam, por exemplo, de não efetivamente colocar todo o projeto na submissão de licenciamento. Como assim? Eles fragmentam. Vou ter ali pequenos projetos que cumulativamente formam um grande complexo, mas eu coloco pequenos projetos que vão ter esse licenciamento simplificado. É um desafio regulatório. Você mantém a exploração salvaguardando outras questões que são importantes. Porque se eu estou falando de uma tecnologia sustentável, eu não posso dar o custo do prejuízo ambiental e muito menos social. Então, esse é um entrave que a gente precisa caminhar, mas regulatoriamente a energia eólica onshore ela já está bem estabelecida e consolidada. Agora, no Brasil, a grande discussão se concentra em quê? Na energia eólica offshore. Nós tivemos um decreto presidencial, agora de 2022, que buscava delinear esse mercado, colocar ali alguns fatores que iam viabilizar a exploração. Esse decreto ele viabilizava a cessão do território para a implantação dessas usinas. É uma questão que se discute. A quem iria competir? Basicamente, além do IBAMA licenciado, precisaria de uma autorização da Secretaria de Patrimônio da União, STU. Então, não poderia dispor de qualquer forma. Mas, enfim, o decreto ele avança um pouco nesse sentido, mas para fins econômicos, investimentos e tudo mais, considera-se que ainda não tem a segurança jurídica necessária que somente um marco normativo legal poderia trazer. E aí é onde se concentra a discussão principal. A gente tem alguns outros projetos, mas principalmente no PLS 576, que, salvo engano, foi da autoria do hoje, então, presidente da Petrobras, o então senador Jean Jacques. Ele lidera, e ele tem sido uma pessoa que tem avançado em várias frentes dessa discussão energética. Veja que, quando você fala de energia, a questão de territorial é muito importante. Seja na onshore, quanto na offshore. Offshore é mais evidente, que você está iniciando ali o sedimento, e o IBAMA fez até um recorte poligonal de áreas que poderiam ser passíveis de exploração. Mas quando eu venho para a energia onshore, em terra firme, a gente já tinha algumas áreas de restrição. Então, por exemplo, o INCRA ele caminhou para regulamentar a implantação de geração de energia centralizada e outros projetos de petróleo, mineração, dentro de áreas de assentamento. Isso gerou uma discussão, mas teve ali alguma regulamentação. Tem hoje um PL que está em implementação bem avançada, que é o 3.2020, e ele se linka com a resolução que o INCRA já fez. Já está regulamentado, o INCRA é legal, o manejo legal. Você tem duas instituições normativas, uma 107, o INCRA, de 2021, que trata da cessão de terras. Ele vai dar destinação de terras. Seja a título de concessão de direito real de uso gratuito, oneroso, por aí vai. E a 112, que vai disciplinar qual é o procedimento para a implantação de energia eólica em território de assentamento. É um tema polêmico, mas é um caminho de solução fundiária que você tem ali para a implantação. E condicionante para você explorar a energia é você ter uma apropriação territorial. É um entrave regulatório que tem sido discutido também. E aí a gente chega em algumas questões de financiamento, né? Porque quando você pensa nesse mercado, o Brasil ele já desembolsou bastante. No desenvolvimento da energia eólica, o Brasil acumula um investimento de 42 bilhões de dólares nos últimos 11 anos. E somente em 2021 foi de 5,15 bilhões. Quem é o maior investidor em energia eólica no Brasil? BNDES? Casa dos Ventos. Casa dos Ventos? BNDES? Mas a casa quem recebe, né? Quem banca vai ser a casa dos ventos. Isso é interessante, porque eu citei agora esse entrave territorial e chegou na justiça, quando não tinha regulamentação do INCRA. O INCRA saiu arrendando terra lá da União, de área de assentamento, sem ter nenhuma previsão legal. Chegou outra empresa, não foi nem um dos assentados que denunciaram. Veio outra empresa e disse: olha, o INCRA estava cedendo terra ali para a empresa, sem licitação, sem nada, construindo parque lá, e a concorrência. Isso chegou ao TCU. O TCU foi dirimir sobre isso. E, enfim, todo o procedimento estava errado. Desde que a
concessão da terra, o contrato que foi feito, a ausência de licitação, violou tudo. Mas mantiveram o parque. Aí eu pergunto por quê? Interesse público, dinheiro público, O aspecto fundiário, dinheiro público. o aspecto fundiário no Brasil é uma das coisas que mais se ensina. Disparado, assim. Mantiveram isso aí justamente por conta disso. Dinheiro público. Sério. Quando foram perguntar, quem colocou esse parque? Foi o BNDES. Salvo engano, tinha sido 132 milhões. Já estava construído. Né? Não era solução. Você vai tirar, vai se desfazer do dinheiro. E aí? Mantiveram a fatia que já estava construída. O restante, procura para a área, para colocar aí outra área que realmente possa. Mas o que já tinha, mesmo com a série de transgressões legais, navios e tudo mais, foi mantido por conta Depois você da pode passar esse caso para a gente? Porque aí a gente pode colocar também. Porque você vai trazer isso para a gente, né, como já um documento para os anais, né? Sim, sim. Aí era legal dar uma explorada nisso, né, gente? Foi uma fundamentação bem. Sim. Se debruçaram, ouviram todo mundo, desde o INCRA até o pessoal da ANEEL também, chamado. Pô, como é que você consegue uma toga sem verificar? Enfim, entra uma questão que não é precisamente regulatória, né? Mas de atuação e sucesso. Dos processos de licenciamento. Isso. Então, esse é um grande ponto sensível. E de edital, né, também, para licitação, para você ter essa transparência, né? Nesse caso, ele foi emblemático para a norma que você tem hoje. Essa norma que eu citei que o INCRA fez foi posterior a esse caso. Né? Então, meio que teve o problema, está criando agora a resolução que Isso é um caso, assim, foi decisão disso? chegou lá no TCU. Ele vai passar para a gente. O caso ela aconteceu lá no Rio Grande do Norte, a fazenda do Zumbi do Rio do Fogo, no assentamento. E aí, o Rio Grande do Norte foi quem liderou essa discussão no Congresso mesmo sobre regulação centralizada em assentamento. Porque você tinha, como é que tem um mapa, né? Você tem um mapa, tem lá o potencial de exploração. No meio do caminho, você tem ali áreas sensíveis, áreas de proteção, áreas sociais, territórios tradicionais. E aí acaba que os empreendimentos eles vão contornando. Então, posso entrar nesse quadrado aqui, eu já ficar rodeando tudo isso aqui. Então, vamos lá, para a gente finalizar e passar para vocês. Aqui é o gráfico, basicamente, dos grandes investidores. Né? Você vê que o topo está do BNDES. Né? 30 bilhões. Foi um gráfico encomendado juntamente pela BO, mas foi produzido pela Bloomberg. Né? Certo? Um resumozinho. Aqui são alguns países que já estão na frente, né? Já despontaram na geração de energia eólica offshore. Você vai ter a China, a Filipina, a Alemanha. E aí o Brasil, se entrar da forma que pretende nesse mercado, provavelmente vai. Posso só fazer um comentário aqui, que a Dinamarca é interessante, né? A eólica, ela foi praticamente assim, descoberta, né? Ela foi desenvolvida na Dinamarca. Mas aí ela está ali, né? Já em quinto. E eu não estou vendo também Noruega também, né? É porque acho que aqui a gente não tem um recorte E a Suécia histórico, também né? está pequena ali, né? Falta você pegar um recorte histórico, não. Porque a China não vem de uma forma avassaladora. Começa no período curto e Isso dá para fazer, né? Para a gente fazer esse. aquele mapeamento. Onde ele estaria? Primeiro, O potencial até então está lá, né? 31 gigawatts ali. Se o Brasil entrasse com o que já está previsto, ele ficaria acima, mas esses países também estão investindo. Né? Então, assim, o tempo que o Brasil faria, esses países também iam caminhar, mas o Brasil ficaria. E se você pensar, né, na matriz energética da China por completo, isso aqui é uma fraçãozinha. Porque falta sentido a Dinamarca ter esse número, porque a gente pensa offshore, vem muito também do costa, né? Então, da extensão territorial. E eles investem muito na produção das máquinas, como a China faz, para exportar. Eles fazem trabalhos em conjunto com o Reino Unido, né? Eles têm cidades inteiras, né, que são abastecidas, e quem está, todo o maquinário é da Dinamarca, com parcerias, né, PPPs. Aí você pega os países que tem uma forte industrial, né? fazendo isso legal que ele tem acesso ao Atlântico e ao Pacífico.
A gente teve uma aula com um professor americano que estava mostrando. Ele falou, Ele falou da eólica offshore, ele citou, mostrou os pedaços, né, que tem mais possibilidade, né, de produção, mas é ínfima, tanto é que a gente nem está vendo aqui. Né? pois é. Mas assim, a tendência é que esse gráfico se modifique bastante. Esse gráfico está atual, né? Porque cortou ali um pouquinho, mas ele vai ser do último relatório do Conselho de Energia Eólica, o Conselho Global de Energia Eólica, o WEC. Bom, aqui é o que eu já aprendi para vocês, né? Nós temos 78 projetos no Brasil, até então estimados em 190, mas potencial total de chegar aí em 700 gigawatts. O IBAMA está atualizando essa base de dados constantemente. Ele criou lá um mapa interativo, um PDF, mas ele vai sempre atualizando com novos pedidos. Sempre lá, já que a gente produz hoje, todo o Brasil. Isso, exatamente. E é só do que tem até aqui, né? Sem regulamentação. Imagine quando tiver regulamentação. A tendência é que isso aumente. E aí a gente, num ponto nós já tocamos, né, da energia solar, fotovoltaica e geração distribuída, que no Brasil avança um pouco mais quando a gente supera as resoluções. Até então, a gente tinha somente resoluções da ANEEL. Resolve, mas não dá segurança, porque não é nem sujeito a mudança de problema. Se muda a cabeça da direção, pode mudar. Tem todo um processo, assim, a pessoa chega lá a assinar, mas é mais fácil, muito mais fácil, flexível do que uma lei. Então, a Lei 14.300 ela deu segurança e agora espera-se que esse mercado cresça ainda mais do que cresceu até então. Ele atualiza o sistema de compensação de energia elétrica, que é basicamente como você poderia negociar, né, os créditos, os excedentes, que antes eram muito vantajosos. Você trocava praticamente um por um. Agora tem os carros que entram ali, aí deixa para o pessoal das engenharias da vida, e chega a tipo uma curva 0,6, por exemplo. Que é o crescimento da GD, como a gente viu, né? A capacidade instalada ela também vai ser quase exponencial, e veja que essa parte mais escura, a adição a cada ano. Então, a cada ano, praticamente em 2022, você adicionou, dobrou a quantidade. Então, é bem significativo. A gente ainda não terminou o ano, está com um crescimento expressivo, mas com expectativa de aumento até agosto. Lembrando que esses dados eles também são atualizados diariamente. Você tem um site da ANEEL que você consegue visualizar bem. E o hidrogênio verde, como eu já contei para vocês, que também segue com o PL. A gente tem um PL 725, 2022, que está aí, é endosso. A gente vai ter outros dois PLs ali que se conectam com ele, mas o PLS 725 ele vai ter essa regulamentação. Estão pensados? Estão pensados. Um é para definir, dar um conceito, mas o que é considerado principal mesmo, a lei de hidrogênio verde, está tida como a 725. Além disso, a gente tem outras resoluções que é mais de direcionamento. Né? Então, o Conselho Nacional de Pesquisa Energética ele colocou tanto direcionamento de recursos de pesquisa para desenvolver o setor, justamente pensando nesses desafios tecnológicos e regulatórios também, mas criando ali um programa nacional de hidrogênio verde. Então, foram estabelecidas diretrizes que não é necessariamente a número 6 ali. Praticamente seria conjunto. Mas também vai instituir o Programa Nacional de Hidrogênio Verde, que aí sim é pela resolução número 6 de 2022. Foram um conjunto de resoluções do mesmo período. Bem, pessoal, aqui é o exemplo que eu disse para vocês, que o Ceará tem investido muito em hubs, não somente o Ceará, mas principalmente, ele tem sido ali a folha de rosto, né, desse projeto nacional, porque ele propõe a criação de hubs, que não somente de hidrogênio, mas de gás natural também. Então, é interessante você analisar a legislação do Ceará, como ele atualiza o Fundo de Desenvolvimento Industrial dele, cria uma cadeia produtiva, e agora ele inclui ali, vai ser não somente energias renováveis, mas também, agora, o hidrogênio. Então, tem sido a tônica. Por fim, para a gente finalizar a nossa discussão, pensar todo esse panorama para além do mercado. Como isso acontece, como a gente duplica essas práticas. Porque aí nós temos que pensar a transição energética a partir das transições justas. Eu vou pegar o que eu já disse lá no início. A gente tem um conceito de transição justa que se inspira muito na Organização Internacional do Trabalho, que é pensar na mão de obra, transiciona essa mão de obra. Mas quando a gente insere a variável de justiça energética, eu vou pensar aqui vários sentidos.
desde a distribuição não apenas de danos, mas também de benefícios. Distribuir dano desigualmente é um fator de injustiça? É. Distribuir benefícios também de forma desigual também é um fator de injustiça. Então, aquelas pessoas que ficam desprovidas dos benefícios. Pensa o seguinte, uma comunidade recebe lá no seu território um parque eólico, um parque solar, e no entorno daquilo elas têm infraestrutura precária de distribuição de energia. Algumas utilizam fontes prejudiciais de saúde. O contexto de pobreza energética é evidente. Então, é um desafio a gente superar, a não olhar unicamente com olhos de potenciais, porque de fato existe. Está ali uma oportunidade econômica muito grande, mas essa economia precisa ser revertida também em favor dessas comunidades. Aí entram questões regulatórias, questões legais e principalmente políticas públicas. A 14300, só para citar para vocês, ela teve uma inovação. Ela regulamentou a geração distribuída e instituiu um programa social, que foi o Programa de Energia Renovável Social, PERS. Através dele, as empresas distribuidoras elas podem reverter parte dos seus lucros para o investimento e financiamento de projetos de geração distribuída para a comunidade de baixa renda. É uma forma que você tem. Pega o Renda do Sol também, lá do Ceará, ele vai reverter alguma forma de financiamento público e privado para a construção desses sistemas. São formas que você tem de pegar fatias desse mercado e alocar onde eu vejo contexto de desigualdade. Reconhecimento entra em pensar como aquela comunidade quer se desenvolver energeticamente. O que elas querem? Ela quer uma mina de urânio? O que acontece nesse critério? Ou ela quer um sistema de geração distribuída? Então, qual é a necessidade dela? Isso tem que ser em comum acordo, não pode ser imposto. Que aí é onde entra, por exemplo, os decretos de utilidade pública e vários outros sentidos que a gente coloca. Termos processuais, nós temos trâmites, licenciamentos. Viabilizar que haja uma efetiva participação social. Então, a transição energética, mais do que uma oportunidade econômica, representa uma oportunidade de você garantir uma maior inclusão de comunidades e segmentos sociais que historicamente são marginalizados e vulneráveis. E colocá-los também como protagonistas dessa mudança. Não é você parar o processo, mas torná-lo mais justo, popular e inclusivo também. E aí entram medidas de restauração, que é você justamente criar mecanismos, eu vou dar um exemplozinho ao final, rápido mesmo, para a gente encerrar, e cosmopolitismo é como eu construo essa política energética. E aí é pensar ela sentido global mesmo, não somente nacional. Aqui é só alguns nexos que a gente se inspira, que eu vou pegar um pouquinho dos ODS. Então, a gente tem um ODS que visa universalização e ampliação do uso de energias renováveis, dentre outras metas. E pensando no contexto nordestino, que eu disse a vocês, a gente não olha mais como combater a seca, mas como conviver com ela. E aí entram nexos. Tem um pesquisador muito interessante lá da Universidade do Brasil, Marcel Burst, que ele trabalha bastante nessa questão de produção no seminário. E aí ele propõe que um nexo de você garantir segurança energética, para que a partir disso você, por exemplo, viabilize um sistema de bombeamento de água, que vai dar segurança hídrica, para uma produção agrícola que vai dar para segurança alimentar. Então, a energia está no centro do desenvolvimento, não apenas econômico, mas também social, por meio de políticas públicas. É um ponto que entra aqui. Tem dos conceitos que eu passei para vocês de adaptação e mitigação, né, que é desenvolvido pelo IPCC, na ONU. Então, a gente está falando aqui de adaptação, né? Se adaptar, você já não tem como viver sem a seca. Né? Exatamente. Você não vai mudar. E aí, para finalizar, gente, é isso. É combater esses contextos de pobreza energética, que literalmente é combater desigualdade. Daqui, além do PERS que eu citei, hoje já está vigente a tarifa social de energia elétrica. A proposta do PERS é você justamente mudar. Você, aos poucos, reduzir essa tarifa social para quê? Quando ela está num sistema fotovoltaico, por exemplo, numa comunidade, ela consegue ter uma redução muito maior no seu orçamento e vai ser revertido em renda. Porque um dos fatores de pobreza energética no Brasil é o custo. Uma pessoa que recebe um salário mínimo e vai pagar uma conta de energia, o peso daquela conta no salário dela é muito pior do que em outras faixas de renda, vamos colocar assim. Então, quando você garante o acesso a um sistema que vai reduzir os custos, você indiretamente está ampliando a renda daquela pessoa e viabilizando que ela invista em outra coisa.
Então, esse é um fator que pode reduzir pobreza e desigualdade. O INSS tinham, dentro dos programas de financiamento de renováveis, eles não estão usando mais, tiraram essa cláusula. No contrato de financiamento, eles tinham um subcrédito social para ser aplicado em comunidades assim, vizinhas às usinas centralizadas. E muita gente devolveu, muito investidor devolveu o crédito e eles acabaram tirando a movimentação. Então, um projeto de 400 milhões, que tinha lá 1.300.000 só para fazer um projeto social. Então, você tem uma cooperativa, uma associação, não vai ser um gasto tão alto como um empreendimento. Você pega um investimento em empreendimento centralizado, vai ser alto, você tem rendimento. Tá? Mas para você garantir o abastecimento de uma comunidade, são painéis ínfimos comparado com o que você tem para o projeto. É uma salvaguarda interessante, que daria para ser reforçada, até instituída por meio de algum mecanismo privado, né? Que não entra dentro do pacote que a gente pode propor. Mas seguindo aqui, então, gente, só para fechar, entram questões fundiárias, não vai dar para me aprofundar por conta do tempo, né? O controle sobre as propriedades com potencial de geração torna essencial para que a atividade se realize. E aí, meio que para você ter o vento, as empresas elas têm que se apropriar da terra. Eu coloquei essa citação da professora Mariana Caldo porque ela traz uma reflexão de como essa relação fundiária existe. Gostaria de me aprofundar, mas como a gente está no limite aqui, eu vou deixar essa discussão para um trabalho final que eu enviei ao evento, e vou fechar aqui justamente pensando nisso. Essa questão fundiária envolve contratos que são feitos com comunidades, muitas vezes desvantajosos demais. Então, pensa o seguinte, eu vou alugar um hectare e você é o preço maior para instalar um projeto, que vai me vender muito. Então, você está praticamente, são pequenas propriedades, quase sempre, 40 hectares, então, pensa uma família que vai arrendar uma terra para botar um todo, ganhando R$ 40 por mês, durante um longo período de construção. Somente quando vier a produzir, se vier a produzir, é que ela tem uma participação ínfima também, dentro de algum tipo de lucro que aquilo venha a ter. Então, esse não é o modelo ideal que deva ser replicado. É interessante que a gente pense esse modelo e ainda não há nenhuma salvaguarda jurídica, contratual, que proteja essas comunidades disso. Porque vamos gerar energia? Vamos, precisamos. Mas como nós vamos fazer isso? É um fator interessante que nós não podemos deixar para trás e esse é o sentido de transição justa. Eu não posso lançar os custos da transição para aqueles que já são mais vulneráveis, porque eles vão arcar de forma indireta, recebendo os danos mais próximos daqueles empreendimentos, mais similares em carbono, danos que são associados, sem nenhuma contrapartida efetiva. Porque receber R$ 40 mensais não me parece uma contrapartida justa. Né? É possível negociar de uma forma melhor. E aí, como proposta, a gente coloca um exemplo do Plano Nordeste. Pensa o Nordeste como uma potência, para que aproveite esse potencial eólico, solar, combustível, mas integrando de forma justa essas comunidades e também a governança do poder público. E como a gente constrói um ambiente regulatório que vá favorecer esses elementos. Tá bem? Aqui como exemplo também bem recente, 11 de novembro de 2022. De setembro, perdão. 11 de setembro de 2022, estou no futuro já, né? O governo instituiu uma mesa de diálogo pensando justamente nessas controvérsias sociais. Então, ele precisa ouvir e dar uma solução, dar um acompanhamento. Foi bem recente, ainda não está instituído, não sabemos quem vai compor esse grupo, mas deu um start aí para que o governo sente e pense além do que a gente está propondo de ambientes regulatórios e econômicos, mas tenha de fato uma sustentabilidade socioambiental e não venha replicar um modelo que a gente tanto tenta combater, né, que é simplesmente pura e simples exploratório. Bom, gente, aqui é um exemplo, é a última foto do slide, então o próximo eu vou obrigado. Tá? É um exemplo que a gente tem lá na Paraíba, um modelo que cita esse, você construir uma cooperativa para uma comunidade. Vê o cantinho de plástico que ele vai utilizar, né, em comparação com o empreendimento. Está vizinho a um empreendimento também centralizado, grande, e parques eólicos. Então, a gente tem modelos, tem propostas, e mais do que isso, a gente tem potenciais, que é o que nós podemos explorar.
Então é isso, agradeço a paciência de todos, tá? E... Professor Harrison, nosso agradecimento é profundo, é de coração, estamos assim comovidos até, porque eu, né, dentro da minha experiência de muitos anos trabalhando nessa área, essa foi a aula mais completa que eu vi sobre esse tema, especialmente trazendo o Nordeste, e isso só faz fazer com que a gente tenha mais orgulho da nossa terra, né, da sua região, e, enfim, então, assim, mais uma vez, a gente quer desejar a você muito sucesso. Nós queremos ver você como nosso representante aí nos altos postos do governo, né? Então, continue crescendo, continue galgando esses passos, porque nós sabemos que são pessoas como você que nós queremos ter como nossos líderes, viu? Então, muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco e que estiveram também aqui online. Eu vou encerrar, então, e na segunda-feira vamos estar com a professora Isabela Morbach, que vai estar aqui. Em seguida, nós vamos ter na Biogás a professora Tamar Reutemann, teremos também o professor Weber Amaral, que é o líder docente da USP, que vai estar aqui com a gente também, vai falar dos processos Nature-Based Solutions, acoplados da transição, e depois a professora Maria João Rolim, que é uma sumidade, né, como advogada de energia, e ela vai falar sobre hidrogênio. Aí a gente vai ter uma aula sobre hidrogênio aqui e no Rio, tá bom? E assim a gente encerra os nossos diálogos com os anais que nós estamos produzindo. Obrigada, gente. Obrigado.